Você já ouviu falar sobre objeto inteligente no Photoshop? Pois é, deveria. Olá, eu sou o Thales Ren, retocador digital e fotógrafo. Nesse tutorial eu vou te ensinar a trabalhar com objeto inteligente de forma eficiente. Vou colocar situações em que ele é mais útil e vai fazer com que você consiga ganhar tempo, produtividade e ainda criar formas de trabalhar com ele de forma muito mais criativa. O objeto inteligente é uma forma muito bacana de poder trabalhar com imagens de forma mais criativa. E a melhor forma que eu encontro, por exemplo, de trabalhar de forma inclusive não destrutiva. Um pequeno exemplo que eu gosto de dar é essa imagem, por exemplo. Se eu pegar ela aqui e transformar agora, clicando no botão direito, converter ela em objeto inteligente, isso vai exemplificar o poder dessa ferramenta, desse recurso do Photoshop. Eu vou botar ela para transformar, Ctrl T, e vou diminuir, vou colocar ela pequenininha. E a partir do momento em que eu esticar ela, essa imagem, ela vai voltar ao tamanho original dela. E não vai perder nenhuma informação, nenhum detalhe. Agora imagina, se essa imagem não fosse, agora eu desfiz, ele não é mais objeto inteligente. Mas se eu tivesse colocado em transformação novamente aqui, vou colocar ele lá pequenininho como nós tínhamos antes, e agora trazer de volta como eu havia feito, essa imagem, olha só o que acaba acontecendo com ela. Ela acaba pixelizando, ela está sendo interpolada. Claro que o Photoshop vai tentar atenuar isso, suavizar, mas isso vai acabar fazendo com o quê? Que ela acabe perdendo todos os detalhes. Então, na verdade, isso aqui é justamente um dos problemas muito sérios quando a gente trabalha com a imagem, aumenta e diminui, a gente acaba perdendo muita informação, muita qualidade. E a gente evita isso, obviamente, trabalhando com uma imagem em objeto inteligente. Então vamos lá novamente. Vamos clicar com o botão direito e converter objeto inteligente. Ctrl T, coloco num tamanho menor e posso trazer de volta. Desde que eu não ultrapasse o tamanho original dela, eu não vou ter problemas nenhum. E até se ultrapassar um pouquinho não faz muita diferença, mas o ideal é deixar no tamanho original, assim ela não vai modificar. E isso é muito legal porque, por exemplo, eu posso clicar nessa imagem aqui dentro do objeto inteligente, dá duas vezes, 2 cliques, ela vai abrir. Então eu posso aplicar, por exemplo, um efeito, como por exemplo, preto e branco. Criei uma camada de ajuste em preto e branco ali dentro, salvei e agora eu vou fechar. E ao fechar vem para cá. Mas eu decidi que eu não quero mais em preto e branco. Então eu venho aqui, tiro, salvo, fecho e volto. Então é uma forma de trabalhar de maneira não destrutiva. Um outro exemplo que eu acho muito válido de como eu utilizo bastante essa imagem, esse tipo de recurso do Photoshop, o objeto inteligente, e eu vou pegar, por exemplo, aqui essa camada, que é a camada que está abaixo de tudo, e ela tem, inclusive em cima dela, um fundo. Esse fundo que está aqui, ó, ele tem uma máscara, e essa máscara é justamente o contorno dela aqui, ó. Então, se eu usar, por exemplo, aqui um filtro, vamos utilizar o Liquify, e fizer aqui um ajuste bem rápido, bem feio, só para a gente visualizar, e vou dar um OK, a partir do momento que eu fizer isso aqui, nessa camada, eu vou acabar fazendo com que ela se desloque, saia fora dessa máscara. Então, como eu evito isso? Eu, por exemplo, pego essa camada que tem aqui, e inclusive todos os efeitos, menos, por exemplo, essas que tem um ruído ali em cima, que ela ajuda a me criar uma textura no fundo. Então eu vou clicar em todas essas camadas, clico com o botão direito e converto tudo isso em objeto inteligente. E agora sim eu posso vir aqui em filtro, vamos em Liquify, aplico esse efeito nela e olha só, ele levou junto todo o fundo, toda a máscara, tudo o que eu havia feito aqui para ajustar na imagem, né? Acabou levando junto. E olha que interessante, se eu não quiser mais esse filtro, eu posso simplesmente desativar ele aqui, porque ele veio e ficou anexado como um efeito. E olha que legal. Então eu tenho essa opção de manter ele aqui, se eu quiser. Posso abrir essa camada novamente, dando 2 cliques nela, e eu vou abrir ela como um novo arquivo, como eu tinha antes, e aí eu posso seguir trabalhando daqui. Essa imagem, por exemplo, ela está assim nesse estado, é porque existiam camadas que extrapolavam o canvas aqui do Photoshop, né? E a partir do momento que eu selecionei todas elas se transformaram aí em um novo arquivo utilizando todo esse canvas. Mas não é problema nenhum, porque na realidade a imagem já está aqui certinha dentro do corte do canvas e não há problema nenhum. Mas o interessante disso é que eu consegui manter intacto tudo que eu tinha lá dentro, todos os efeitos. E se eu quisesse modificar alguma coisa, era só clicar novamente
E, por exemplo, se eu quisesse tirar algum desses fundos aqui dessa imagem, é só salvar e fechar novamente. Então eu estou criando efeitos na imagem, estou trabalhando de forma não destrutiva e ainda por cima eu consigo fazer ajustes que eu consigo controlar a partir do momento que eu basta só dar um clique aqui novamente e eu consigo fazer esse efeito novamente. Eu posso voltar e desfazer aquele efeito todo, né? Continuar ajustando ele naquele ponto e dar um OK. Ele não criou um novo, eu fiz apenas uma adaptação. Isso é coisa que a gente não consegue fazer quando a gente está utilizando direto numa camada normal. Uma vez que você aplicou, por exemplo, um filtro como o Liquify, você não tem como desfazer dessa maneira de forma não destrutiva. Ou seja, ele simplesmente está mantendo as características da imagem que está lá dentro. Ele não está esmagando os pixels, que é muito similar quando eu estiquei aquela imagem, né? Fiz ela pequenininha e estiquei novamente. Toda vez que eu aplicaria numa camada normal em pixel, o Liquify, toda vez que eu esticava um pouco para um lado ou para o outro, ele vai esmagando aqueles pixels, interpolando aquela região. Então, dessa forma, o raciocínio é o mesmo. Eu posso esticar, puxar para um lado ou para o outro, e ele vai continuar mantendo as características da imagem, desde que eu não exagere, não coloque efeitos muito fortes. Enfim, o objeto inteligente é uma ferramenta muito poderosa, que basta usar de criatividade, e ela é muito prática e muito fácil de utilizar. Espero que tenha gostado desse tutorial, e até o próximo.